Bo- Bom dia, professor. Hoje nós... Bom dia, professor. Hoje nós vamos estar refletindo um artigo escrito pelo senhor chamado Religião para além da acessibilidade de uma experiência arcaica. O grupo é composto por mim, pelo Edson, pelo Gabriel Bolari e pelo Wesley. Então, esse trabalho, o senhor vai propor aí um exame crítico e detalhado de um dos temas, vamos dizer, bem intrigantes da filosofia e da sociologia contemporânea, que é o que? A persistência e a vitalidade das tradições religiosas em um cenário cultural, sim, muito, muito dominado pela secularização e pelo pensamento que a gente chama de pós-metafísico, né? A gente sabe que, historicamente, essas teorias clássicas da secularização, elas previam que o avanço da ciência, da técnica, da racionalidade, da racionalidade instrumental, a razão instrumental, elas iam fazer o quê? Eliminar, de pouco a pouco, a necessidade e a presença da fé no espaço público e na vida dos indivíduos, né? Porém, o diagnóstico que a gente vê hoje em dia não é esse, né? É uma realidade bem distinta, onde a religião ela não apenas sobreviveu, mas ela continua tendo seus papéis fundamentais ali na coesão social e na formação da própria identidade, né? Da própria identidade de cada indivíduo. Então, assim, o senhor nesse artigo vai buscar então estruturar um debate epistemológico, basicamente, né? Colocando ali para dialogar dois grandes filósofos também contemporâneos, que é Habermas e Charles Taylor. Então, de um lado a gente tem Habermas, de outro a gente tem Charles Taylor, né? E qual o objetivo do nosso grupo, então, aqui nessa exposição? O objetivo do nosso grupo é justamente o que? Reconstruir os passos dessa argumentação, né? Então, primeiro, a gente vai analisar a abordagem de Habermas, que investiga ali a estrutura do chamado complexo sacral, né? E vamos ver também como ele defende que na evolução do ser humano, a ação prática do rito, ela vem bem antes, né? Vem antes da elaboração linguística do mito, né? E como que isso permite ao rito manter sua funcionalidade e integração social, mesmo quando as narrativas dos mitos perdem a sua validade frente ao conhecimento científico, né? Então, logo depois que a gente vê essa questão, nós veremos o seguinte: nós vamos constatar, né, essa visão crítica e os pressupostos de Taylor. Então a gente vai ver que Taylor ele oferece uma leitura alternativa, sustentando que a experiência religiosa na atualidade ela não deve ser reduzida apenas ao mero acesso a uma herança ou fonte arcaica do passado. Para ele a busca pela transcendência é produzida aqui mesmo, no presente, né? E emerge assim como uma resposta interna e uma tentativa de superação das próprias patologias e limitações existenciais da própria modernidade que é materialista, né? Então, dessa forma nós buscamos oferecer aí uma visão completa e rigorosa do texto solicitado aí para essa avaliação. Então, os meninos agora eles vão dar continuidade e vão continuar refletindo aqui. Aqui foi uma breve introdução e eles vão mais a fundo nisso. Então, dando uma continuidade ao trabalho onde buscamos examinar detalhadamente a hipótese de Habermas e reconstrutivamente apresentada pelo professor Luke, onde Habermas ele aborda o fenômeno religioso a partir de uma perspectiva filogênica e antropológica, que busca então compreender como se estruturou originalmente aquilo que ele domina como um complexo sacral. Esse complexo é composto pela união indissociável entre duas dimensões, sendo ela o rito e também o mito, né? No entanto, a grande contribuição teórica de Habermas, fundamentada na perspectiva sociológica em Durkheim, reside na afirmação de que o rito possui uma primazia genética e cronológica absoluta sobre o mito. E para compreender essa tese, é preciso recuar aos estágios mais primitivos da evolução da comunicação humana,
em um período anterior ao desenvolvimento de uma linguagem gramaticalmente articulada e capaz de formular proposições sobre a realidade. E é nesse estágio pré-linguístico, os hominídeos já se comunicavam e coordenavam suas ações coletivas por meio de gestos, mímicas, danças corporais e expressões sonóricas performáticas. É desse comportamento corporal e coletivo que nasce então o que chamamos de rito. E Habermas argumentava que o rito surge como uma resposta direta a uma grave crise adaptativa e estrutural no momento em que a humanidade transitava da comunicação gestual para uma simbólica. Esse processo de individuação e diferenciação social gerava uma pressão dupla sobre os indivíduos, que por um lado o peso da emergência de uma consciência individual e por outro lado a dependência absoluta em relação ao grupo para garantir a sobrevivência material. O comportamento ritualístico entra em cena exatamente para gerenciar essa tensão. O rito, portanto, nasce para explicar um objeto no mundo ou para transmitir um conhecimento teórico. Sua natureza original é estritamente autorreferencial e performática. Através de rituais repetitivos, das danças e da fusão coletiva, os indivíduos vivenciam então uma experiência de autoabandonamento em favor do corpo social. Essa dinâmica era capaz de canalizar as forças subjetivas do medo e da angústia, convertendo-as em uma poderosa normativa coletiva, em laços duradouros de solidariedade social e pré-linguística. Dando continuidade à nossa reflexão sobre o artigo, é a partir da compreensão de que o rito precede o mito, podemos avançar para o segundo passo da argumentação de Habermas exposto no artigo, que reconstrói o destino dessas duas dimensões sobre o impacto da modernidade. Se o rito se estabelece originalmente como uma ação performática de coesão, o mito surge em um estágio evolutivo posterior. O mito opera como a primeira tentativa linguística e narrativa de decifrar, estabilizar e explicitar o sentido que o grupo já praticava, corporalmente e nos rituais. Ademais, o mito assume uma função cognitiva crucial, a de oferecer uma explicação unificada sobre a totalidade do cosmos e os fenômenos da natureza, por meio de narrativas cosmológicas. Contudo, por se expressar por meio de proposições linguísticas explicativas sobre o mundo real, o mito acabou assumindo uma vulnerabilidade que o rito não possuía. Com o advento da modernidade e a institucionalização das ciências profanas, as narrativas míticas entraram em um inevitável rumo de colisão com o conhecimento científico. À medida que a astronomia, a física e a biologia moderna passaram a explicar os fenômenos naturais de forma empírica e racional, o mito perdeu sua credibilidade cognitiva. Ou seja, ele foi desqualificado cientificamente, deixando de ser aceito como uma explicação válida sobre o funcionamento da realidade material. Para melhor entendermos isso, vou citar um exemplo que vai fazer com que a gente compreenda melhor. Se antes uma narrativa mítica, explicativa, explica o trovão ou as tempestades como a manifestação da ira de uma divindade, a meteorologia e a física moderna reduziram esses fenômenos aos choques de massas de ar e descargas elétricas na atmosfera, esvaziando por completo o valor da verdade daquela história. No entanto, o rito de uma comunidade
que se reúnem para pedir proteção ou celebrar diante das forças da natureza, sobrevive de maneira autônoma. Isso acontece porque o que sustenta o ritual não é a exatidão científica sobre o clima, mas sim a necessidade humana de união e amparo. E é nesse ponto analítico que se revela o cerne do artigo do professor Padre Pedro Luque, que embora o mito colapse diante da ciência, o rito sobrevive, com a eficácia psicodinâmica do rito, que nunca dependeu da validação cognitiva de suas narrativas, mas sim de sua capacidade prática de promover a integração social, renovar o sentimento de pertença e estabilizar a identidade do grupo. Ele preserva sua utilidade social de maneira autônoma. Ou seja, em termos sociológicos, Habermas conclui que as comunidades religiosas contêm e guardam, uma espécie de privilégio epistemológico. Ou seja, por meio de suas práticas culturais e litúrgicas diárias. Os crentes mantêm preservado o acesso a uma fonte arcaica de solidariedade comunicativa e amparo existencial. Trata-se de uma via integrativa e terapêutica, que se fechou por completo para os cidadãos, não crentes e seculares da modernidade, os quais dependem agora exclusivamente de uma racionalidade discursiva, que nem sempre possui a mesma força motivacional para gerar coesão social. Chegamos então à quarta parte do nosso vídeo, que nós vamos abordar a parte final do artigo sobre o debate epistemológico final que acontece entre Habermas e Charles Taylor. Então, nós apresentamos agora esse contraponto, com as posições de Charles Taylor e Habermas. O autor, demonstra que o Taylor compartilha com Habermas o reconhecimento de que a modernidade se estruturou sobre aquilo que ele chama de ordem imanente, ou seja, um espaço social, político e científico secularizado, que funciona de maneira autônoma, sem necessitar de justificações teológicas. As posturas epistemológicas de Taylor sobre a religião atual, no caso, são radicalmente diferentes. Então, Taylor reconstrói historicamente como que a modernidade transformava o antigo eu poroso do homem arcaico, que se percebeu vulnerável às forças espirituais e cósmicas externas, em uma identidade protegida. Então, do eu poroso, exposto a uma identidade protegida, isso que a modernidade pretendeu fazer. Então, esse novo modelo de identidade moderna, segundo ele, é marcado por uma forte autodisciplina e pela descoberta de que os significados e sentimentos habitam no interior do homem, não no mundo externo. Então, Taylor busca dizer que pelo transcendente é produzida as contradições e os limites da própria modernidade presente. O filósofo argumenta que o humanismo exclusivo, o utilitarismo e o império da racionalidade instrumental, promove um esvaziamento existencial que chama de risco de autoencapsulamento. Ou seja, então, a utilização da razão instrumental ela pode trazer esse autoencapsulamento do homem. Então, ao reduzir a existência humana ao plano material apenas e às necessidades utilitárias, a modernidade gera nos indivíduos uma sensação de asfixia, de insuficiência, de angústia, alguns filósofos também dizem. Então, dispara o questionamento sobre a realidade, e esse questionamento sobre a realidade se resume apenas ao plano material. Então, é desse vazio que emergem, que nascem as chamadas
avaliações fortes, são impulsos éticos elevados em vista da busca pelo altruísmo puro, experiências estéticas profundas que rompem o teto da ordem imanente. Então, concluindo, né, o seu artigo, professor, não representa uma extinção do sagrado, como Habermas talvez pretendia, seja no sentido do rito habermasiano, que sustenta a solidariedade social, onde a razão discursiva falha, seja como abertura existencial de Taylor contra o encapsulamento materialista, a religião, então, concluímos que permanece como elemento atual e estrutural da dialética, né, moderna, do modelo moderno. Então, encerramos aqui a apresentação do vosso texto. Muito obrigado pela atenção e estamos disponíveis para a sua avaliação. Forte abraço.